Salvem as peruas! Hoje é dia de falar de peruas aqui na garagem, a bordo de um dos grandes ícones alemães da década de 90, a C230 Compressor, que traz, além desse estilo que a gente adora, um carro familiar, 193 cavalos debaixo do capô. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de peruas, como vocês viram aí na cabeça do vídeo. Sem dúvida nenhuma, um dos temas que eu mais gosto. Falamos de Caravan, de Quantum e agora Mercedes-Benz, aí um ícone das peruas alemãs da década de 90. A Mercedes entrou no segmento dos carros compactos na década de 80 com o 190e. Essa história é bem legal. Mas, oficialmente, a classe C daria início, né, a classe C em 92. Né? Então, nos anos 80 entrou o 190 e o substituto dele foi o W202. Então, W201, aquela nomenclatura clássica de Mercedes, W202 a partir de 1992, ou seja, são já 32 anos de história. E a partir desse momento, como a BMW já tinha, né, a série 3, a Mercedes sentiu necessidade de criar algo para poder rivalizar com as suas concorrentes mais tradicionais. A perua chegou 4 anos mais tarde, foi em 1996. E daí, logicamente, como a gente gosta sempre de mostrar, traz esse estilo muito próprio, é um estilo sólido. Eu acho que os Mercedes das décadas de 70, 80 e uma parte da década de 90, eles trazem esse estilo quadrado, que é muito apaixonante, é algo que, para quem gosta de carros dessa época, passa justamente isso, uma ideia de solidez. Então a ideia de solidez, eu acho que você olha para esses Mercedes, você pensa em algo durável também. Como todos os carros da Mercedes-Benz, logicamente, antes de lançar qualquer geração nova ou qualquer ideia nova, existe um investimento muito grande em pesquisa e em desenvolvimento, túnel de vento, enfim. A gente nota até nas gerações das próprias classes, classe S, classe E, que a Mercedes investe muito nisso e justamente para criar uma nova geração, eles acabam fazendo um desenvolvimento de tecnologia muito grande. Então isso é algo importante. No caso do W202, isso foi um investimento muito elevado porque justamente eles entravam num segmento, né, que eles já disputavam com 190, mas a partir do W202 realmente esse segmento ficou muito disputado. Então o W202 é um dos ícones da Mercedes nesse ponto. Recentemente, como eu falei, em 92 ele completou 30 anos, a gente já vê a C180, C280 com placa preta, cara, é muito bacana. Dá uma satisfação grande de ver que esses carros já são carros clássicos aí com 30 anos de história. E falando, logicamente, dessa versão especificamente, é que a gente chega a um estilo sensacional e algo realmente importante da classe C. A gente sabe que várias opções de motorização eram usadas, então nós temos 4, 6, já falamos aqui na garagem C36 e C43, que são carros aí, o primeiro AMG foi da geração W202 e a coisa foi desenvolvendo nesse sentido. O compressor é justamente um ponto e uma versão que conseguia mesclar a solidez germânica, esse estilo, um toque de requinte, mas também conseguia reunir um toque de esportividade. Para mim é uma das coisas mais legais, essa é uma das minhas versões preferidas também, além de ser uma perua, compressor. Né? O motor compressor, a gente já vai chegar nele, é o M111, o mesmo motor que o SLK usou também, SLK 230, e sem dúvida nenhuma, como eu falei na cabeça do vídeo, 193 cavalos naquela época, isso representava muita coisa. Falei então um pouquinho da história, mas falando de estilo, sem dúvida, cara, as peruas Mercedes, lembrando, né, a Touring chegou em 96, então ela trazia esse mesmo estilo do sedã, mas num corpinho aí mais familiar de peruas. E eu acho o estilo dessa perua realmente sensacional, justamente por ser quadrado. Classe E também, Touring, é belíssima, a gente já falou aqui. Ou seja, são carros que trazem um estilo familiar, mas, como eu já citei aí há pouco, esportividade. Isso é um toque muito importante de Mercedes. Pontos a destacar. Começando por aqui, o primeiro ponto que vale destacar, sem dúvida, é a dianteira. Eu falei de solidez várias vezes aqui na garagem, né? Essa dianteira toda quadrada, com esse pisca também, gelo, né? Acho que é o âmbar que chama, realmente é um carro bem bonito e tem uma identidade visual muito grande. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito, assim como o 190e, trazia a estrela no capô, coisa que a Mercedes abandonou
nos últimos anos e é uma pena porque eu já comentei aqui, a Mercedes só não usava carro sem estrela, que tivesse um perfil mais esportivo. Os outros traziam a estrela no capô. Então acho que a estrela no capô é a cereja no bolo, digamos assim. Quase isso. Seguindo por aqui, essa é uma C230 Sport, então opções diferentes de acabamento. Por conta disso, nós temos esse Sport na lateral, os detalhes da coluna B e coluna C em fibra de carbono, que são pretos, então dá um estilo muito próprio. Outra coisa que eu gosto muito, muitas vezes você vê exemplares à venda que não trazem mais isso, as rodas de 16 polegadas. Cara, tamanho certo, tamanho perfeito e sem dúvida é um tamanho que você olha para essas rodas, você vê como elas foram bem desenhadas e perfeitamente desenhadas para essa versão. E seguindo por aqui a gente vê a proporcionalidade, né, da perua Mercedes, é uma das coisas também que eu gosto bastante. Terminando com a parte traseira, conjunto óptico, né, tudo bem acertadinho e muito bem feito. Aqui na parte traseira também o downsizing acabou com isso, uma pena, né? O nome da versão, aqui na parte traseira dos Mercedes, até a década de 2000, você encontrava já a explicação sobre o modelo. Exatamente sobre o modelo você via na parte traseira. O downsizing acabou, né, com isso, porque hoje em dia os motores já não fazem mais sentido. Algumas marcas ainda usam T270, 250 TSI, enfim. Mas a sigla mesmo das décadas antigas, principalmente Mercedes e BMW, elas explicam exatamente a que veio o carro. Se tiver dúvida em qualquer Mercedes clássico, basta você olhar o logo. No caso aqui, C230, C, classe C, 230, 2.3. Beleza, o M111, fantástico. E do lado direito, compressor, né, para fechar a ideia que é um C230 compressor, ou seja, excelente. E lógico, aqui a parte traseira, muito legal. Um detalhe interessante, vale ressaltar dois detalhes interessantes. Primeiramente, o espaço do porta-malas, sem dúvida, e aqui nós temos tanto essa proteção para esconder a bagagem, como aquela ali em cima para a bagagem se movimentar, não acertar o banco da frente, né? Não cair no banco da frente, além de ventilação. Realmente, alguns detalhes bacanas que você encontra numa perua clássica como essa. Falando da parte interna, uma coisa interessante sobre o acabamento desses Mercedes da década de 90. Olha só, primeiro, o entre-eixos dele é razoável até para um carro relativamente compacto, né? E olha só, a gente tem aqui um espaço do cardan, então logicamente o carro para mais duas pessoas andarem atrás. Teto solar do tamanho bacana, que eu gosto mais, e esse cheiro de couro, meus amigos, isso aqui é sensacional. Cara, uma das melhores coisas, aliás, é o cheiro de Mercedes antigo. Aquele couro tem um cheiro muito próprio. E os vidros Mercedes, enfim, essa coisa toda. Detalhe legal, ó, bancos, esses bancos nessa versão Sport com abas nas laterais, ou seja, um banco aí com um ajuste até mais esportivo. Uma outra coisa bem legal também desse carro é justamente o que a gente tem aqui. Olha só como fechei a porta e isso te transmite um silêncio a bordo que é impressionante. Chave no contato, ó, volante de 4 raios, olha o detalhe do painel com fundo branco, que era uma outra característica desses Mercedes na época, né? E ele te mostra aqui o reservatório, nível de reservatório, ele te mostra exatamente algumas questões desse tipo. Comutador de luz, que é idêntico da Mercedes há várias décadas, até eles já usavam, e aqui a altura do facho. Uma coisa interessante que os carros hoje em dia, são poucos carros que tem, mas eu acho muito útil, viu? Detalhes aqui, ó, trava central, o ar-condicionado, toca-fitas também, lembrando, na década de 90 era o padrão. O acabamento do painel é um acabamento que traz essa questão esportiva de uma maneira bem própria. Olha só que interessante essa questão aqui. E o detalhe da transmissão de 5 marchas com essa opção do modo, né? O modo inverno, enfim, tem essa opção também. Mas bacana também por conta de ser tudo elétrico, né? E o câmbio de 5 marchas vale destacar. E olha só, último detalhe, nós temos aqui o controle do banco, que é idêntico também há muitos anos da Mercedes, nesse mesmo local, até os Mercedes novos hoje em dia.
E claro, não dá para esquecer dele, que é um dos pontos altos dessa perua, que é o M111, né? Um motor de 2,3 litros com 4 cilindros, supercharger da Eaton, o M62, 193 cavalos, 28,5 kgfm de torque. É um motor bonito e ainda por cima com toda essa força na época. Muito bem, pessoal, dia de falar de uma das versões que eu mais gosto, C280, C230 Compressor 280, como diz a sigla, é um 6 em linha, depois V6. Cara, o som desse Supercharger, aliás, vocês já sabem que eu sou fã de Supercharger, gosto bastante, para mim é um dos sons mais legais que tem no mundo automotivo. Esse zunido do Supercharger, eu acho que ele traz uma, sei lá, uma sensação muito própria. E a gente falou de V8 recentemente com Supercharger, né? A F150 Lightning. Esse aqui é um 4 cilindros com Supercharger, uma combinação que foi usada até em outros carros, né? Mais simples, inclusive. E veículos sem pretensões esportivas, como o Fiesta Supercharger também. É bacana esse tipo de coisa. Essa versão especial tem uma história muito legal. Foi a primeira vez que eu vi um deles numa estrada. O ano era 1998, estava indo com a família, com minha mãe, com meu irmão, na ocasião, para o Hotel Vacance, região ali de Serra Negra, Águas de Lindóia. Aquela estrada na época, hoje em dia tem várias terceiras faixas e tal, naquela época tinha mais pista única. Eu lembro que a gente tava ali e tal, atrás de um caminhão, e de repente olhei no retrovisor, tinha um compressor preto, mas era um sedã, lembro até hoje. Daí, bom, chegamos ali numa reta, né? Ele veio, acelerou, né? Na faixa pontilhada ali, permitida, passou, e eu ouvi o Supercharger. Falei, cara, pensei de Fiesta 1.0, né? Eu olhei aquele carro, depois ele tava no hotel. E foi interessante porque foi uma sequência de imagens, porque ele tava, primeiro ele passou, na sequência tinha uma subidinha e sumiu na serra, sabe assim? Cara, deu até pra ver o trabalho de suspensão, sabe assim? Esse dia eu falei, cara, que carro legal, pela estética, né? Essa estética que temos aqui, rodas 16 e tal, e logicamente pelo desempenho, né? O desempenho avassalador. Por isso que eu falei, 193 cavalos já é, mesmo hoje em dia 193 cavalos é um número legal de potência, né, para um veículo de passeio. Agora você imagina isso lá em 98, cara, quando o carro foi lançado, né, um pouquinho antes. Ou seja, um conjunto muito legal. E esse motor M111 é um motor que foi usado por outros modelos também da Mercedes-Benz, classe E, classe C, outros modelos diferentes usaram. Seja aspirado, né, completamente, ele é um aspirado, né, com Supercharger, mas seja sem Supercharger ou, nesse caso, com Supercharger. Um dos modelos famosos foi justamente o SLK. O SLK é um carro que eu gosto bastante. É um carro que eu acho que ele acabou tendo uma importância muito grande na história da Mercedes, né? E usava, né, SLK 230 usava esse mesmo conjunto mecânico nessa mesma configuração. E o conjunto de características desses Mercedes, suspensão, o Supercharger, esse painel com fundo branco, são várias coisas bem legais de notar, sabe, enquanto você está dirigindo. Como a gente viu aqui brevemente, câmbio de 5 velocidades, bem escalonado, assim, ele não é um câmbio esportivo, porque na verdade ele é um carro que tem uma proposta esportiva, uma proposta jovem, né? Lembrando que não é um grande esportivo, mas é um carro que tem uma configuração bacana. E principalmente, você imagina,
lá na terra de origem desses carros, o cara usando esse carro numa autobahn, podendo rodar aqui a 170 km por hora de uma maneira direta, né? Uma maneira contínua. Mas é fantástico, né, cara? Ouvindo supercharge de leve ali e mais, né, claro, o som único do M111 funcionando. E justamente, né, a máxima 220, os números de desempenho do compressor, do 230 compressor, são bem legais, né? Até hoje em dia mesmo, 0 a 100 na casa dos 8 segundos e meio. Ou seja, ele é um carro que tem números bacanas. E se você for ver, é um carro que daqui a pouco já vai estar chegando aos 30 anos, né? Daqui a alguns anos. Ou seja, incrível, né? Incrível mesmo essa capacidade germânica de construção, e especialmente nessa época. Você vê, ele é um carro sólido também. Eu falei de solidez germânica algumas vezes. Ele é um carro legal por conta disso, né? Então a gente tem o conjunto mecânico, dirigibilidade, é um carro muito confortável, né? Roda de 16, na época era uma roda grande, apesar que tinha vários com 17, mas mesmo assim, se a gente for analisar, 16, né, é uma roda relativamente pequena. Mas isso que é legal desse carro, sabe assim? Conjunto de fatores fazem do C230 Compressor um dos Mercedes mais legais, na minha opinião, logicamente dos anos 90. E claro, a gente tem também o fato de eu ter tido essa visão aí em 98 na estrada, cara, como essas coisas marcam, né? Nesse mesmo local, essa região de Águas de Lindóia, eu tinha visto um 1.5R, que eu já comentei numa matéria própria. Incrível. Já vou me despedindo, vou dar mais uma voltinha. Mas ó a maciez. E olha a questão toda do isolamento acústico. Isso que eu tava falando aquela hora. Ele é um carro que tem um isolamento acústico bem interessante também, né? O isolamento acústico dele você fica aqui no maior silêncio. Fantástico, meus amigos. E quando você quer dar uma acelerada, logicamente, ele responde prontamente. Obrigado pela audiência. Grande abraço a todos. Cara, que delícia de carro. Nos falamos. Um abraço.